Ter ideias não é um processo natural de todo mundo. A gente sofre muito para ter novas ideias e colocar elas em prática também. Mas ter ideias não é para ser um processo forçado, nem para ser um processo doloroso para você. Ele tem que ser um processo claro, tranquilo e até fácil. Mas isso você só vai conseguir seguindo alguns pontos que eu vou te passar nesse vídeo, que com certeza vão te desbloquear para poder criar novos projetos e ter novas ideias sem sofrer e ficar se martelando por não conseguir criar coisas novas. Criar novos projetos e ter novas ideias vão te fazer ganhar mais dinheiro, conseguir mais clientes, conseguir aquela vaga que você quer, ou até se destacar no meio que você está vivendo. Seja você da programação, da arte, do design, da escrita, do que seja, você ter projetos próprios, grandes e que atingem ou resolvem um problema, com certeza vão te colocar como uma pessoa de destaque na sua área, tá? Então, nesse vídeo eu quero trazer esses pontos e falar um pouco para vocês como vocês podem se destacar e ter novas ideias. É um processo que eu faço comigo em todos os projetos novos que eu estou criando, em todas as atividades que eu faço na minha vida e que eu vou passar para vocês algum desses pontos para vocês utilizarem no seu dia a dia, beleza? Ter ideias não é fácil e não é fácil para ninguém. Às vezes a gente tem essa cabeça de achar que tem pessoas que são brilhantes e que tem centenas de ideias a cada segundo, né? A gente vê aí caras que são milionários ou que ficam milionários com ideias que a gente fala, cara, eu não teria essa ideia. Mas a gente tem um bloqueio, que todo mundo tem, todo mundo nasce com esse bloqueio, que é não ter o conhecimento. Mas não é ter o conhecimento para ter essa ideia, é ter um conhecimento geral. O que diferenciou o Steve Jobs de outras pessoas para pegar uma tecnologia que já existia como o touchscreen e criar o iPod na época, né, o iPhone? O que diferenciou o Einstein de pegar equações que já existiam? Claro, o Einstein é um cara brilhante, mas de pegar equações que já existiam, entender um padrão e conseguir criar uma teoria da relatividade que mudou a ciência. Então, tudo vai sobre o seu conhecimento e sobre o que você tem de bagagem. E aí vem o primeiro ponto da minha fórmula para você ter novas ideias, que é a idealização. A idealização ela não pode ser um processo complicado, ela não pode ser um processo doloroso, ela tem que ser um processo simples, em que você vai conseguir criar um brainstorm de ideias, você vai conseguir se organizar com as suas ideias e conseguir trabalhar nessas ideias. Hoje, claro, a gente tem ferramentas como ChatGPT, Cloud, diversas IAs que vão te auxiliar como um parceiro de trabalho para conseguir validar suas ideias, para conseguir te dar dicas para suas ideias. Então, não utilizar eles já é um asterisco aí de erro. Você não utilizar IA como seu parceiro ou até o seu sócio não vai te fazer ter sucesso hoje em dia. Hoje as pessoas que estão fazendo muito sucesso, elas já entenderam qual que é a fórmula para utilizar a IA como parceiro para criar novas ideias. E na idealização a gente tem um ponto muito importante. Novas ideias não são criadas do zero. Novas ideias são sempre ideias que pegam coisas que já existem e reformulam para o que a gente tem no dia de hoje. Então, se a gente pegar, por exemplo, eu vou dar a ideia do iPhone que eu falei do Steve Jobs. Ele pegou uma tecnologia que já existia, que era o touchscreen, e reformulou para algo que resolveu o problema de muita gente, que foi o iPhone. A gente pode pegar diversos outros exemplos que a gente tem por aí, que juntam uma coisa que já existe com uma solução de um problema e criam uma ideia nova. Então, ter ideias é combinar coisas antigas que já existem em formatos diferentes. E isso a gente vê, mano, acontecer todos os dias à nossa volta. Então, ideias não são criadas do zero. Como já dizia Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Então, é uma frase muito antiga de anos e anos e anos que faz sentido para muita coisa que a gente vê hoje em dia. Então, você não precisa criar nada do zero, porque praticamente tudo já foi inventado. Tudo já foi colocado em prática. A gente precisa pegar o que já existe e reformular para a nova era que a gente vive. Hoje a gente tem uma era de inteligência artificial. Então, tudo que existia antigamente está sendo reformulado para utilizar inteligência artificial. E eu acho que isso segue o mesmo propósito com outras coisas. Então, para a idealização, é isso. E aí a gente vai para o segundo passo, que é como ter uma ideia. Que eu acho que aí é a pergunta de milhões de reais, como a gente consegue ter uma ideia que vai diferenciar a gente de outras pessoas, que vai conseguir colocar a gente como um player bom no mercado, colocar a gente em destaque na nossa área, conseguir ter uma renda, né? Acho que é o objetivo de todo mundo ter uma renda com esse projeto, com essa ideia. E esse é o pote de ouro, tá? Mas não tem uma fórmula
que você vai chegar e vai utilizar e vai ter sucesso. Tem alguns passos que você pode seguir que vão talvez te levar ao sucesso. Para você ter uma ideia, você precisa ter, como eu comentei, bagagem. Ou seja, você tem que ler, você tem que consumir conteúdo, você tem que escrever para conseguir transformar as ideias em ideias abstratas em ideias concretas. Você precisa assistir filme, ser criativo e treinar. Você consegue ser criativo treinando. Igual a gente consegue jogar bola treinando, a gente consegue nadar treinando, a gente consegue ir pra academia e crescer músculos treinando. A gente precisa exercitar a nossa criatividade. E eu acho que hoje a gente tá numa era em que a gente não exercita a nossa criatividade. A gente consome conteúdos curtos para poder levar nosso nível de dopamina e poder satisfazer nossa vontade muito rápido. Pra gente ter ideias novas, a gente precisa praticar e exercitar o nosso cérebro a ter ideias. A gente nunca vai conseguir ter ideias brilhantes se a gente não tem essa prática de executar. E qual que pra mim é a principal dica? Tem uma nova ideia? Tem um caderno. Eu tenho um caderno aqui que eu utilizo exatamente para isso, que é um caderno da XP, onde eu trabalho. Eu tenho algumas páginas aqui, claro, minha letra é uma merda, mas eu tenho algumas páginas aqui onde eu simplesmente escrevo ideias. Ou quando eu vou escrever algum software novo, eu gosto de rabiscar diagramas aqui. Eu gosto de colocar, o meu usuário ele vai fazer tal coisa, ele vai clicar em tal botão, eu quero que aconteça isso, eu quero que essa experiência funcione. E assim eu vou colocando ideias em prática. E se eu tenho várias ideias, então na época de faculdade eu tinha bastante ideia porque a gente via muita coisa. Eu gostava de escrever e colocar, ideia é resolver problema de tal forma, colocar IA. A gente teve um projeto que a gente fez na faculdade que foi muito assim, que foi um projeto para criação de jogos não lineares. A gente teve uma ideia e essa ideia passou por muita reformulação, e ideias foram surgindo em cima da ideia que a gente já tinha e colocando, até que surgiu um projeto sensacional. Hoje, claro, ele não está no ar porque foi um projeto da faculdade, mas foi um projeto que mudou muito minha vida em questão de software, em que eu aprendi muita coisa, entendi muito sobre construção, né? Foi meio que eu que ajudei pessoas do grupo a arquitetar o projeto e a colocar as coisas em prática. Fiz a parte do back-end, que era uma parte que eu não sabia, então aí já me coloquei, como eu já comentei em outro vídeo, na situação de zona de desconforto. Mas foi um projeto que me fez entender essa abstração de como criar ideias, sabe? Que não é fácil, mas é uma coisa que você tem que treinar. E além disso, vem a parte de como arquitetar a sua ideia, né? Como a gente vai pegar aquela ideia que você teve. Então, aqui eu vou dar um exemplo muito bacana de quando eu criei o meu primeiro aplicativo, que foi o aplicativo que me colocou no mercado de trabalho, que, foi uma realização pessoal quando eu comecei como desenvolvedor, que foi o Treino Fácil. Era um aplicativo de planilhas e treinos. Então ele tinha mais de 250 exercícios cadastrados. Ele tinha funcionalidade de personal com aluno, ele tinha como adicionar seus próprios exercícios, tinha contagem de repetições, mas quando ele nasceu, ele era só um aplicativo de treino, ele só tinha vídeos e fotos de exercícios. E aí vem um ponto importante de arquitetura de software e de prototipação. Você precisa ter um MVP, um produto mínimo viável, né? Um product, não sei em inglês, mas um produto mínimo viável, uma versão mínima do seu produto que seja viável para ser testada por outras pessoas. Porque a gente gosta de lançar coisas boas e que tenham várias features e funcionalidades e que sejam... A gente gosta de ser perfeccionista. Mas no software a gente não pode ser perfeccionista, porque senão a gente fica maluco. A gente não consegue entregar aquilo com qualidade, no tempo e da forma que a gente quer. E a gente vai se estressar. Então, não ser perfeccionista, entregar um produto mínimo viável que funciona, o básico, é um ponto muito importante para o seu projeto pessoal. E é claro, usar de diagramas. Diagramas, para mim, é um ponto super importante para o seu projeto. Se você não tem um diagrama de como o seu projeto funciona, talvez uma listagem de requisitos do seu projeto, do que você quer ter, de como ele deve ser ao final do projeto, ou de processos dentro do projeto, você está num caminho meio perdido. Não sei se vocês são da área de programação, conhecem os diagramas de UML.
Diagramas de UML são diagramas para a gente utilizar para a criação de software, para ajudar a gente a construir requisitos, mostrar como o software funciona, mostrar para pessoas que vão pegar esse software daqui a alguns anos como utilizar ele e construir novas features a partir do que já existe. E claro, para diagramar nosso software, para a gente ter um diagrama de sequência, para entender cada passo do software, como que ele funciona, um diagrama talvez de estados para entender como o meu aplicativo reage a cada mudança de usuário. Então ter esses diagramas é muito importante. E além dos diagramas, uma boa organização. Se você não é uma pessoa organizada, você não pega os seus projetos, coloca numa planilha ou coloca numa planilha do Notion, você está perdendo tempo e está ficando perdido a cada projeto que você cria. Então, para resolver esse problema, eu desenvolvi e utilizo, tá? Não só desenvolvi, mas eu também utilizo para os meus projetos minha planilha Second Brain do Notion, que é uma planilha para você organizar tanto a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua saúde, seu financeiro e suas atividades, hábitos e projetos e várias outras coisas dentro da planilha, tudo por um preço simbólico de R$ 12,90. Na verdade, eu estou trazendo aqui 50% de desconto, pois o preço dessa planilha é de R$ 25. Então, para vocês que estão assistindo esse vídeo, o link aqui embaixo, o link fixado que vai estar aqui, é o link da planilha com desconto para R$ 12,90, tá? Você tem 7 dias para testar. Se não gostar, depois dos 7 dias pode entrar em contato que eu devolvo seu dinheiro independente do tempo. Até porque eu quero que você consiga utilizar essa planilha no seu dia a dia com qualidade e não só te vender um produto qualquer. É uma planilha que eu utilizo todos os meus dias, os vídeos que eu gravo para vocês são organizados dentro dela, os projetos que eu tenho pessoal são organizados dentro dela também, minha vida pessoal, de treino, de hábitos, de tudo é dentro dessa planilha. Por isso ela chama Second Brain, é o seu segundo cérebro, é onde você vai organizar a sua segunda vida fora do seu cérebro, da sua cabeça. E agora que a gente arquitetou nossa ideia, a gente fez os diagramas, a gente organizou nossas ideias, qual que é o próximo passo? A gente precisa prototipar e lançar nossa versão ideal, nosso MVP, né? Nosso mínimo produto viável. E para isso a gente tem algumas formas de lançamento. Não estou falando formas de lançamento como o lançamento de produtos digitais e tal. A gente tem o nosso aplicativo. Vou dar o exemplo de quando eu lancei o meu aplicativo Treino Fácil. O que eu fiz para poder atingir o máximo de pessoas possíveis? Criei uma página no Instagram. Fiz alguns carrosséis na época 2020, né? O carrossel estava muito em alta. Hoje a gente tem Reels, TikTok e vídeos curtos que estão em alta, então utilizar as ferramentas de redes sociais que estão em alta. O Instagram lançou uma funcionalidade nova de vídeo de até 10 segundos, ou sei lá, de utilizar uma figurinha nova. Tá aí a sua chance de criar uma página, utilizar essa ferramenta nova, porque o Instagram vai impulsionar o seu vídeo por estar utilizando a ferramenta nova. Ele quer que as pessoas testem. Então já vai aí uma outra dica, avançadíssima para você utilizar. Cria uma página no Instagram, no TikTok, posta vídeo, posta carrossel, cria uma página talvez na web. Impulsione o seu aplicativo de forma orgânica até então. Vá até pessoas que são do mesmo nicho que o seu aplicativo e comente sobre o seu aplicativo. Vá até amigos, peça para testar. Por quê? A gente precisa de pessoas para testar, pegar o seu projeto. Eu vou parar de falar aplicativo porque eu sou da área, mas eu vou tratar como projeto. A gente precisa de pessoas para pegar o seu projeto, testar, validar, dar feedbacks para que você consiga melhorar sempre o seu projeto. Melhoria contínua no seu projeto é o que vai torná-lo grande. É o que vai fazer com que o seu projeto se diferencie daqueles que foram perdendo, foram deixados para trás durante o tempo. Então, Instagram, TikTok, ir atrás de pessoas do mesmo nicho. E aí a última dica, caso você tenha o dinheiro para poder fazer e a vontade, caso você acredite que o seu projeto vai dar dinheiro e não vai ser somente para o seu portfólio pessoal, anúncios de forma paga, tá? Você criar uma página lá no Instagram, no TikTok e impulsionar com Google Ads, lá com Facebook Ads, esse seu produto, esse seu projeto. Comentar em fóruns é uma ótima forma de crescer os seus projetos pessoais. É o que tem feito os SaaS do zero alcançarem muita gente, muito acesso, né? Só com publicação em fóruns como Reddit e outros fóruns famosos de programação e arte e outras coisas. Depois que a gente fez tudo isso, conseguiu nossas críticas, nossos feedbacks, a gente precisa reavaliar nosso projeto. E aí a gente entra já num looping, tá?
É o looping de projetos. A gente tem até, na época da faculdade, eu lembro de ter visto um loopingzinho, né, um círculo, que era mais ou menos isso, que é o triple A, eu acho, ou 4A, não sei. São os 4 As, os 3 As, que é o Action... eu não vou lembrar, os 3 Ps, não lembro agora. Mas aí você vai arquitetar, publicar, pegar feedback, melhorar, publicar, e aí você entra nesse looping. Por quê? A gente nunca consegue criar algo perfeito. A gente está sempre melhorando. E quando a gente melhora, a gente precisa feedback daquilo que a gente melhorou. E aí a gente entra no ciclo, no looping infinito, tá? E bom, depois que a gente fez e reavaliou, a gente precisa de pessoas para validar a nossa ideia e para dar esses feedbacks, como eu comentei. E isso é um ponto muito importante. Pessoas. A gente vive numa era em que pessoas se tornaram o ponto focal. Antigamente era quantidade e entrega. Hoje a gente está voltando para uma era em que o contato mais próximo e ter uma resposta mais próxima a que a pessoa está pedindo é a melhor forma de você criar novos produtos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido tudo que eu te passei de forma clara e que tenha gravado na sua cabeça as dicas que eu coloquei aqui. São dicas valiosas que realmente você às vezes não vai encontrar em outros lugares. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. Aqui embaixo na descrição eu tenho alguns links de livros e outros vídeos que eu gosto de assistir, gosto de compartilhar. Caso você tenha interesse em comprar esses livros que eu comentei em outros vídeos ou que são os livros que eu leio e que eu tirei embasamento praticamente para fazer todos esses vídeos, é só você clicar no link aqui embaixo. Tem o link da minha planilha, como eu já comentei. Caso você tenha alguma dúvida da planilha, não deixe de comentar essa dúvida. Além disso, comente quais os próximos vídeos que você quer que eu traga aqui no canal. Muito obrigado, até a próxima.